E aí, Nori, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Muri. Na medida do possível, vamos tocando, né? Porque estava assistindo aqui a entrevista com um voluntário. Muito forte. Lá no Rio Grande do Sul. Impressionante, impressionante. E que ser humano, que qualidade de empatia, de solidariedade, mas é uma tristeza incrível. Incrível. E eu sei que você também é uma pessoa muito empática e que consegue se sensibilizar mesmo à distância, mesmo não sendo gaúcho também. A gente vai começar justamente falando sobre os impactos do que está acontecendo no Rio Grande do Sul no esporte de modo geral, porque tanto Conmebol quanto CBF confirmaram o adiamento dos jogos envolvendo os gaúchos, os 3 times gaúchos principalmente, que estão na Série A, mas a questão que ficou, a dúvida que ficou é se só o adiamento desses jogos envolvendo os 3 clubes principalmente, se isso seria suficiente, porque Grêmio e Inter já se posicionaram a favor de suspender, pelo menos por enquanto, o Campeonato Brasileiro. Essa imagem que a gente está vendo, essas imagens que nós estamos vendo são emblemáticas da situação dos estádios do Inter. Esse é o Beira-Rio, totalmente tomada, essa é a arena do Grêmio também totalmente tomada, o gramado impraticável. Chegando quase na arquibancada. Quase ali na arquibancada, né? Inclusive, algumas pessoas estavam sendo acolhidas no estádio do Grêmio, se precisou ser interrompido em virtude da enchente. A minha posição é muito clara, Muriel. Eu defendo a suspensão do campeonato, pelo menos por uma rodada, para todo mundo. Por quê? Quando a gente fala em um campeonato de pontos corridos, no caso do Campeonato Brasileiro da Série A, nós estamos tratando de uma disputa de regularidade e de equilíbrio. Essa regularidade e esse equilíbrio já foram perdidos para Inter, para Grêmio e para a Juventude. Por quê? O Inter não vai treinar até o final da semana. Então já são 2 semanas sem nenhum trabalho desses jogadores. Muitos deles estão ajudando a resgatar pessoas e a levar alimentos. Essa imagem também é muito impactante. É uma pessoa que de jet ski percorre o estádio do Inter, o Beira-Rio. Imagina quanto tempo vai demorar para isso ser restabelecido, quais foram os prejuízos materiais, se é possível pensar em fazer um jogo nessa condição. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, declarou que é um momento de salvar vidas e ajudar as pessoas. A gente vê o goleiro do Grêmio, por exemplo, o tempo inteiro, o Kaique na rua ali, salvando todo mundo. O goleiro do Inter, o Diego Costa, que está em Eldorado do Sul, ajudando as pessoas. Essas são imagens do Kaique, ajudando as pessoas. Então, pensar nisso, em fazer um campeonato seguir normalmente, é um absurdo. Alguns detalhes técnicos eu trago aqui, Muriel, de política. Não existe no Regulamento Geral de Competições da CBF, que é o regulamento que, como o próprio nome diz, ele regula todas as competições da CBF, não existe nada que tenha previsão de se suspender campeonato. O que existe é adiamento. Adiar rodadas. Então, isso foi levado a uma discussão dos clubes. Aí eu acho que houve um vácuo de poder, uma ausência de liderança por parte da CBF. Aí o Renato Gaúcho sendo resgatado, que a gente repercutiu também. Também impressionante essa imagem. O que acontece no que eu chamo de vácuo de poder, Muri? A CBF tem que demonstrar liderança nesse momento. Ela não pode deixar essa decisão para os clubes. O que se apurou até agora é que apenas 2 clubes dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro foram favoráveis à suspensão do campeonato. Atlético Mineiro e Botafogo. Os outros ficaram em cima do muro. E alguns declararam abertamente que são contra a suspensão do campeonato, entendendo que eles podem ser prejudicados. Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, por exemplo, se manifestaram que por eles não adiam o campeonato. Ou seja, problema seu, está empurrando esse problema. Imagine se isso acontece com esses clubes, né? Não desejamos isso, mas qual seria a posição? Então falta liderança, falta um sentido mais coletivo e fica muito difícil imaginar um dia numa liga de clubes do Brasil que eles possam, por conta própria, organizar campeonatos, porque cada um está mais interessado apenas em resolver os seus problemas, não existe um pensamento conjunto. Isso é muito, muito triste. Muito triste. Eu faço até aqui um momento de parabenizar o presidente do Galo, que disse que o que os clubes gaúchos decidirem, eles estão com os clubes gaúchos. Se pedirem para adiar, eles vão apoiar. Enfim, além de disponibilizar, né, todos os locais para treinamento, o que dificilmente o Internacional, o Grêmio e Juventude vão fazer, mas também se disponibilizou aí a seguir o que os times gaúchos definirem. Houve uma outra situação que eu acho interessante, embora o Fortaleza não tenha se manifestado de forma direta em relação à suspensão ou não do campeonato, as redes sociais do Fortaleza fizeram postagens com montagens de estádios, os estádios que o Fortaleza utiliza, o Castelão, o estádio do PC, imaginando
como seria para o torcedor do Fortaleza ver os seus estádios, os seus locais de encontro e jogos inundados. Isso também é interessante. Agora, não tem condição, não há um pensamento coletivo, não existe... Qual é a situação que você pode imaginar, Muriel, de você fazer um jogo em Porto Alegre hoje? Como você vai deslocar as equipes? Como você vai tirar os brigadianos, como vocês falam lá no Sul, que são os policiais, para cuidar de equipes que vão disputar um jogo de futebol, porque precisa de policiamento, enquanto as pessoas estão sendo assaltadas durante os resgates no Rio Grande do Sul. Então é inacreditável que brasileiros não pensem como brasileiros nessa hora, inclusive brasileiros importantes como dirigentes de times de futebol. É isso, e aquela palavra que a gente começou falando, empatia, se colocar no lugar do outro, isso está faltando. Vamos falar agora de competições sul-americanas, porque o Atlético Mineiro foi à Argentina e venceu mais uma, né? Mais uma, 100% de aproveitamento, o Galo já está classificado para a fase de oitavas de final da Libertadores. Muito próximo de assegurar o primeiro lugar do grupo e com excelente possibilidade de ficar em primeiro lugar entre todos os classificados. Opa. O que isso significa? Que até a final, até a fase semifinal, porque a final será em Buenos Aires em jogo único, até a semifinal, confirmando a melhor campanha dessa fase, Muriel, o Atlético sempre jogará a segunda partida eliminatória em Belo Horizonte. Isso é muito importante na Libertadores. O que é um ponto extremamente relevante, né? Levando em consideração que acaba sendo uma grande vantagem para o Galo, né? Eu acho que sim. Sempre existem situações, o Atlético já foi eliminado na Libertadores jogando em casa, não é garantia. Mas é uma situação que os clubes e os jogadores e treinadores gostam, de decidir sempre em casa. Destaque para o Paulinho, que fez seu 12º gol pelo Atlético na Libertadores, jogador importante. E desde a chegada do Gabriel Milito, o treinador argentino, do Atlético, o time encaixou muito bem. Eu destacaria outro jogador que tem sido muito importante, o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa, a partir do momento em que ele recuperou a forma física e entrou no time do Atlético, ele deu outra cara para o time. E agora o Flamengo, hein? O que está acontecendo? Perdeu mais uma, caiu para terceiro no grupo E, ou seja, fora da zona de classificação, né? E numa situação que ficou difícil, né? O Flamengo já não depende apenas dos seus resultados para se classificar. E a possibilidade de classificar em primeiro lugar ficou ainda mais comprometida. A cara do Tite. O Tite não está com uma cara de muitos amigos e não faz sentido que ele tenha. Eu vou destacar aqui também, sempre pensando na qualidade, esse golaço do Cornejo do Palestino, que deu a vitória para o Palestino. O Palestino é o segundo colocado do campeonato chileno. Está jogando em Coquimbo. O Palestino é de Rancagua. Debaixo de chuva. Ele está jogando em Coquimbo, que é mais ao norte do Chile. Está jogando longe da sua torcida. E a torcida do Flamengo, ela não consegue entender por que o Flamengo perde para o Palestino quando o Palestino perdeu para o Bolívar, jogando em casa, no seu estádio com a sua torcida. Então há muita reclamação. O Flamengo voltou para o Rio de Janeiro no início da manhã de hoje, protestos de torcedores no aeroporto. Para resumir, Muriel, eu acho que é uma roupa que não está vestindo bem. Tite e Flamengo, não caiu legal, por enquanto não caiu legal. Não quer dizer que precise trocar agora, mas a situação do Tite já é muito, muito difícil. Ele não agradou aos flamenguistas, não ornou. Não ornou, né? E seria um vexame ser eliminado agora nessa primeira fase, né? Essa situação do Flamengo aí. Com o orçamento que o Flamengo tem, com os jogadores que o Flamengo tem, seria um vexame. Bom, bora falar agora que o foco do Atlético Mineiro passa a ser a melhor campanha. A gente está falando de Atlético Mineiro de novo? A gente vai voltar para o grupo G, que é o Atlético Mineiro. Nós destacamos isso, né? O Atlético já está classificado no grupo. Ele ainda não tem, aritmeticamente, a garantia do primeiro lugar do grupo, mas está muito próximo. Já está classificado com 6 pontos de vantagem sobre o Peñarol. Tem mais 2 jogos para cada time fazer. A importância, eu repito aqui, de ficar em primeiro lugar no grupo e ter a melhor campanha da primeira fase entre os times que vão passar, os 16 classificados, é que o Atlético, confirmando isso, e a possibilidade existe, ele vai decidir sempre em casa até a semifinal, caso classifique oitavas, quartas, semifinal. E ressalta o bom trabalho do Milito, como a gente disse aqui. Essas imagens que a gente está mostrando agora já são da vitória do Corinthians pela Sul-Americana. Sul-Americana, que a gente vai entrar neste momento. Corinthians e Cruzeiro venceram fora de casa. Placares confortáveis, né, Nori? Confortáveis, né? Nacional do Paraguai, o adversário do Corinthians. O gol, aquele de cabeça, foi do Yuri Alberto, que ficou 2 partidas sem essa dor toda no Mateuzinho, contrasta com a alegria dele ter feito o primeiro gol com a camisa do Corinthians, que foi o segundo do Corinthians. O primeiro foi do Yuri Alberto. O Yuri Alberto estava afastado há 2 jogos por causa de lesão, voltou, já fez um gol. O Corinthians está em segundo lugar do grupo, não está numa situação absolutamente confortável, mas segue vivo, porque ele vai jogar agora em casa contra o Racing e contra o Argentino Júnior, que são as equipes
com as quais ele disputa a classificação. E existe, Muriel, uma possibilidade de termos na Sul-Americana, caso o Flamengo não se classifique e fique em terceiro lugar no grupo, e o Corinthians não se classifique e fique em segundo lugar no grupo, pode existir a possibilidade de eles se encontrarem numa repescagem para a permanência na Copa Sul-Americana. Parece meio complicado, mas na verdade não é. Se o Corinthians, aqui na Sul-Americana só passa o primeiro colocado do grupo. O segundo colocado vai para essa repescagem. Na Libertadores, classificam-se o primeiro e o segundo colocado. Perfeito. O terceiro colocado vai para essa repescagem. Então, por isso que, para a gente não confundir, o Flamengo está na Libertadores, Corinthians na Sul-Americana. E o Corinthians na Sul-Americana. Mas eles podem se encontrar, caso não melhorem e não consigam suas classificações, o Corinthians na Sul-Americana e o Flamengo na Libertadores. Veremos, minha gente. Nori, muito bom, viu? Obrigada. Amanhã tem mais? Você. Amanhã tem mais e esperamos que com notícias boas, né? Que a água baixe no Rio Grande do Sul e não tenhamos uma piora na situação, porque tem uma perspectiva aí de chuva e frio chegando. Né? E com mais empatia também por parte dos outros clubes. Obrigada, Importante. Viu, Nori? Obrigado você.